Então esse é o Fora da Norma e hoje a gente está numa edição meio que especial. Tô até aqui sob pressão, porque a gente está gravando ao vivo, direto da 42. E a gente tem meio que uma ocasião atípica no mundo, que estamos aqui, eu, Lula e Jesus. Percebe a grandeza da coisa. E tem toda uma plateia aqui e tal. Mas a ideia é a gente bater um papo, trocar uma ideia. Tava até contando aqui pro Jesus antes da gente começar, que quando a gente falou que ele vinha aqui pra gente conversar e trocar uma ideia, os cadetes que estão aqui já começaram a buscar informações ali, porque é o que a gente faz na 42, né? Então eu tava contando que a 42 é uma escola de engenharia de software que não tem nem professores e nem aulas. Então a galera tá muito acostumada a sair procurando, né, o RTFM, né, o Read Define Message, né, ali, ó, a galera vai procurando ali e chega informações. E aí eu vou pegar um pouco do que eles me contaram, assim, que ficaram intrigados, mas depois a gente abre também para eles fazerem umas perguntas e trazerem e tudo mais. Mas eu vou começar pelo presente aqui, mas eu vou dar uma volta ao passado bem grande. Assim, hoje Jesus é uma pessoa que está na Magalu, e eu sou muito, assim, acho que eu nunca contei isso para ninguém aqui na 42, mas eu sou muito de conhecer as pessoas e como elas são de fato, falando com quem já trabalhou com elas. Então eu também fiz meus trabalhos aqui e falei... Tá ficando complicado. Falei com a galera do Magalu, assim, os contatinhos ali dentro. Então falei com o Henrique Imbert, falei com o João Reis ali, falei com o pessoal. E aí, Jesus, gente boa? Eu falei, cara, gente boa, gente boa. Já ia botar numa cilada aqui. Tecnicamente excelente, é um cara, assim, excelência técnica, uma carreira sólida há muito tempo. Hoje tá mais à frente de gestão ali, né? Eles falaram, putz, tinha que chamar tipo Jesus e o Fatala junto, ia ser muito louco e tal. Fatala VP de tecnologia, hoje lá no Magalu também. Mas eu queria voltar, antes de falar sobre esse seu momento atual, assim, depois de tanto tempo no Magalu, eu queria falar lá do começo, porque você é de uma geração, acho que de tecnologia até antes da minha, né? Eu entrei na faculdade em 2006, eu entrei no mercado de trabalho em 2008, 2009, desenvolvendo, né? E você é de uma geração que é um pouquinho anterior, e eu já peguei muita mudança. Assim, quando eu comecei a desenvolver em 2008, 2009, eu lembro que a gente não falava sobre REST, API, nem nada do tipo, né? Era só o SOAP ali, era o XML comendo solto pra lá pra cá, sim. Os message bus trocando aquele calhamaço de coisa nas mensagens. E eu vi que quando você entrou no Magalu 2010, né? Já são 12 anos de Magalu, eu vi lá que em 2010 você já estava meio que começando a trabalhar com RESTful API e tal, e Magalu sempre esteve na vanguarda da coisa, né? Assim, se a gente falar de Luiza Labs, cara, sei lá, pra minha geração, Luiza Labs era sempre um sonho, era tipo, eu quero fazer parte desse core team, assim, e tal. Inclusive, quando eu comecei a conhecer a galera da Magalu, eu lembro palestra do Sony Maia lá, palestrando Magalu, eu falei, puta, que da hora, já pensou trabalhar com essa galera? Nesse começo, Jesus, você já tinha a intenção de seguir uma carreira focando na base da engenharia de software até chegar à gestão, ou a coisa foi acontecendo? Como que era, tipo, Jesus há 15 anos atrás, sei lá, 18 anos atrás, quando você estava começando? Bem, primeiro, obrigado aqui pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar aqui, talvez, um pouquinho da minha história, e quem sabe alguém consiga aproveitar ao longo disso, né? E também aprender ao longo do caminho, né? Cara, pra mim, no comecinho eu não tinha ambição, assim, ou vontade de fazer gestão, sabe? Eu era muito, nossa, eu queria escovar bit, assim, sabe? E aí era engraçado porque o meu pai tinha a Bíblia do C em casa e eu ficava lendo ali, uma vez eu fiquei ali... Tô ouvindo aí? Bíblia do C? E aí eu ficava lá, aí, putz, na época eram uns Windows mais antigão, né? Era o 98 ali, já começava a brincar. E aí, nossa, escrevi um monte de linha, apareceu uma tela em branco, e eu falei, caramba, funciona! E era tipo uma coisa, tipo, era o nada ali, era, sabe, o básico ali, já foi muito... Então eu sempre gostei muito dessa de quebrar as coisas, assim, de mexer, sabe? E eu acho que isso refletiu pra eu me interessar muito mais pela parte de tecnologia do que de gestão, principalmente no começo da minha carreira.
Então, inclusive, eu me dediquei durante muito tempo, né? Nossa, cara, e, putz, me aprofundar, e tudo que eu pegava, eu queria dar aquele extra mile ali, sabe? De estender um pouquinho mais. Nossa, eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, assim, eu cheguei pra minha mãe, assim, ô mãe, eu queria te pedir uma coisa nas férias aqui agora. Eu falei, não, o que é? Você quer viajar? Eu falei, eu quero ir pra São Paulo fazer uns freela. Caramba, como assim, né? Não, já escolhi, minha tia morava aqui, não, já achei um cara pra fazer um freela. Na época era um freela em flash, sabe? Que tinha, assim, então foi tipo, caramba, né? Que tem uma época que a gente vivenciou isso, né? Tem os flashes lá e tal. E aí foi muito engraçado. Depois minha mãe falou, caramba, cara, olha que doideira, né? Tem que tipo, fazer um... Então sempre, tudo que eu pegava, eu queria aprender ao máximo aquele negócio e depois ia mudando e fazendo esses shifts de tecnologia. Muito, né? Bom. E aí eu acho que ao longo da carreira foram aparecendo algumas oportunidades e a galera falou, cara, testa aí um pouquinho, começa a ficar um pouco mais à frente no negócio. E foi uma decisão difícil, assim, pra mim teve duas grandes partes, assim, a primeira gestão foi muito difícil pra mim, porque era tipo, não sabia nada e eu caí tendo que aprender a quente, e aí você fica sempre falando, cara, mas eu sei fazer aquilo, se eu fizesse ia ser mais rápido, e aí você fica naquela de querer entrar, mas na verdade você como liderança, seu papel não é esse. Vai né? Formar pessoas. Exatamente, como que você faz com que as pessoas tenham a mesma... vou chamar assim de performance para conseguir produzir tanto quanto se você estivesse fazendo lá, ou até melhor, né? Você tem que ser um habilitador, né? Sim. E aí, no começo eu tive um pouco mais de dificuldade, e aí depois que eu consegui virar essa chave na minha cabeça, que eu falei, pô, peraí, eu consigo, inclusive, influenciar mais. Porque, pô, quando você tá com uma pessoa trabalhando num projeto, você tem um limite do que você consegue produzir. Sim. Agora, se tem 10 pessoas, você consegue influenciar mais coisas, né? Então, quando deu esse estalo pra mim, foi quando eu comecei a gostar mais da gestão, sabe? E aí, o segundo, acho que foi quando eu assumi o papel de diretor, né? Que também tem um outro passo, que é você meio que ser líder de líderes e realmente começar a ficar na estratégia, né? Sim. Você tem que pensar mais na questão de estratégia, mais coisas de longo prazo, o que quando você traz pro técnico, né, você é muito mais acostumado, você faz, roda e acontece, aqui, né? É ali, resolver né, aqui. É ali, né, tem um projeto grande, você vai fatiando em vários pedacinhos, mas vai acontecendo ao longo do tempo, e às vezes a estratégia, ela é mais solitária, né, em alguns momentos, né, e também você tem que pensar nessa parte do long run, que é todo dia eu rego a plantinha e ela vai crescendo bem devagarinho, né? Você não percebe quando você vai olhar, nossa, aconteceu. Sem contar que o computador faz o que você fala para fazer, né? Se você tá falando sobre gestão, você tá falando sobre pessoas, influenciar pessoas ali, não é tão simples assim, né? É mais complexo, né? A relação. Você tava falando disso, eu lembro que tava até falando com o Imbert um tempo atrás, assim, a gente tava falando, pô, como é que faz essa questão das automações, né? Muitas pessoas quando vão colocar a máquina para trabalhar por você, né? Que parece que é uma coisa positiva, ele fala, ninguém revê os processos que acontecem, né? Então as coisas ruins acontecem automaticamente. Né? Então você vai tendo mais coisa ruim acontecendo. Então é um papel também importante quando você vai modernizar, até falando um pouquinho de Magalu ali, quando a gente chegou tinha um gap muito grande técnico, né? Eu cheguei em 2010, o e-commerce inteiro era em ASP clássico, que foi abandonado, sei lá, em 2003, assim, sabe? Então eu cheguei lá, nossa, como é que faz o ASP parcial um JSON? Não tinha, você tinha que escrever na mão, sabe? Então assim, teve vários desafios, porque era o padrão na época, era, cara, ele funciona nativo com XML, a gente queria fugir daquilo, né? Então tinha alguns desafios interessantes. Não assim, levou pra JSP não, né? Assim, não. Já foi pra alguma coisa que faz mais sentido. Na época, é engraçado que vai mudando, né? Na época que eu cheguei no Mago era mais Javeiro, sabe? E aí depois, hoje eu acabo gostando um pouco mais de Python, tenho um pezinho em C#, eu sempre fui muito fã de Lua, né? Então eu vou fazer começando aqui na parte técnica, eu vou fazer a pergunta que não quer calar, que devia ter sido a primeira. Vinho ou VS Code? Vinho, né? Vinho! A galera, meu delírio. Dois pontos que, exclamação, e tá tudo bem, é isso, é tudo que eu preciso saber. Mas puxando essa pergunta assim... Mas é engraçado, tinha uma época que eu programava no Vim com o Eclipse Headless, né? Porque você conseguia fazer o plugin, você conseguia usar os features do autocomplete do próprio Eclipse, mas dentro com o Vim. Dentro do Vim. O que a galera tá fazendo, tem uma galera que tá ali no meio termo, está instalando a extensão do Vim dentro do VS Code.
usando as teclas do Windows e do VS Code, uma loucura, mas Hoje em dia tem muito, eu até brinco, acho que sempre tem essa brincadeira, mas acho que no fundo é, cara, o que funciona melhor para você, cara. Mas é louco que você falou do Eclipse, por exemplo, né, Eclipse aberto ali do lado, hoje você faz Eclipse pra galera que coda em Java, assim, a galera já, inteligente, pô, que isso, inteligente. Mas acho que você pegou muito essa evolução da tecnologia, né, se você for ver assim, desde quando você pegou o livro lá de C e começou a estudar e viu, putz, eu tô conseguindo aparecer alguma coisa e tal, até você começar a codar em Java, né, e aí, olhando assim, tipo, eu tava lembrando mais ou menos quando eu comecei a pegar Java, tava no Java 6, você deve ter começado mais ou menos ali, foi perto, no Java 5, no Java 6, hoje a gente tá no Java 19, 19, tempo passou, já tem até Lambda, meu Deus do céu, olha só, uma grande evolução. Eu acho que era um gap que outras linguagens mais modernas tinham, que eu já ainda não tinha explorado. Na real, eu fiquei pouco tempo em Java, assim, eu fui mais pro C Sharp, e aí era um motivo de orgulho nosso, do tipo, C Sharp 6 já tem Lambda, cadê o Java vindo atrás aí? Mas pegar essa evolução, e hoje, pelo que eu entendi, você está mais à frente da parte mobile no Magalu, acho que mobile faz parte do contexto. Eu fiquei durante muito tempo na frente da parte do mobile lá, tirei a versão nativa junto com o time, obviamente, né, em 2015, quando a gente fez a versão mobile, né, nativa, e de 19 para cá, mais ou menos, eu comecei a assumir um papel um pouco mais voltado para engenharia. Então eu não fico mais com a parte de mobile, né? Legal. E aí hoje eu tenho algumas atribuições, né? Então hoje eu estou na frente da parte de segurança, dados, engenharia e games, né? Que legal. E infraestrutura também. Que legal, legal. E essa evolução, porque assim, se a gente for olhar, a 42 é uma escola de engenharia de software, né? E aí quando, acho que na minha posição eu vou conversar com o mercado, com parceiros, uma das perguntas que vem, geralmente, quando a gente fala, putz, é uma escola de engenharia de software. A primeira comparação que a galera faz quando a gente fala de escola é com cursos rápidos. Sim. E aí a pergunta que vem é do tipo, putz, vocês ensinam qual linguagem? Aí, qual tecnologia vocês usam? Né? É Python, é JavaScript? E eu dou 3 passos para trás e falo, peraí, ó, a gente é uma escola de engenharia de software, mas a gente se compara muito com uma universidade. Então, ao invés de ser um curso rápido, um bootcamp, ali a gente acha que a gente é uma universidade mais rápida, porque cada cadete faz... Cadetes são nossos alunos e alunas, né? Cada cadete faz no seu tempo, faz no seu ritmo, então é uma universidade mais rápida. A gente não se anuncia como Universidade 42, a gente não tem essa pretensão hoje de se anunciar como Universidade 42, porque até o ensino superior, de fato, entender como fazer um modelo sem professores, sem alunos, sem aulas ali, acho que vai demorar um tempo. Para ser universidade tem que ter pesquisa também, né? Tem que ter pesquisa, a gente está entrando ali, fazer umas conexões e tal. Aliás, galera da universidade aí, a galera da USP, galera da Unicamp e tal. Deixa aí os comentários, né? Isso daqui foi pro ar no Fora da Nave. Deixa aí os comentários que a gente está tentando conectar com todo esse ecossistema. Mas você que passou por tantas tecnologias, assim, viu o mundo de tecnologia mudar tanto. O que você acha que diria para essa galera que está focando muito em uma tecnologia específica, em um framework específico, está se aprofundando em estudar bibliotecas e coisas muito específicas, ao invés de olhar para essa base? Você acha que isso é um plano que faz sentido? Você acha que é um plano insustentável? Você acha que é um bom começo? Porque, às vezes, os cadetes aqui da 42 ficam ansiosos e ansiosas por estar construindo essa base em C, escovando bit ali, como você escovou bit, né? Porque para você ver o valor disso, vai demorar uns meses, assim, não é uma coisa de um mês para o outro. Putz, aprendi ali como uma string armazenada na memória, vou conseguir um trampo, tá ligado? Tipo, não é tão rápido. Que conselho você daria para esses dois perfis, né? A galera que tá tentando correr de cara aí do tipo, putz, eu vou aprender aqui React e vou conseguir um trampo com React e depois eu me viro para correr atrás. E pra galera que tá construindo a base com tijolinho para chegar em um ponto que consegue aprender qualquer tecnologia. Conselho você daria para cada um desses perfis? Olha, eu acho que cada um tem o seu espaço, assim. Eu, particularmente, acredito muito no que a galera
chama de formação meio T-shaped, né? Legal. Que é o seguinte, você sabe absolutamente nada sobre tudo, mas você tem uma especialização, entendeu? Então essa questão de você saber um pouquinho de cada coisa, mas tem aquilo que você se especializa, que é o seu carro-chefe, vou chamar assim, né? E quando eu falo de computação, até você falou sobre essa questão vou chamar da academia, contato com a academia, eu mesmo passei por 3 faculdades diferentes, e começava e parava, e depois ia, não sei o que lá. Olhando para trás agora, eu acho que eu não tinha a maturidade suficiente para entender o que a universidade significava na minha vida, que era o seguinte, eu olhava e falava, pô, mas eu tô lá aprendendo, isso aqui tá super defasado, caramba, o que tá acontecendo? Mas a verdade não era isso, é a metodologia para você fazer aprender, como que você faz? E eu lembro que quando eu era pequeno não, né, eu tava no moleque lá, né, e aí tava conversando com um amigo do meu pai, que era um professor do ITA na época, e ele falou, cara, como é que você prepara alguém para uma coisa que não existe ainda? Como é que você prepara alguém para uma função que não vai existir? Ninguém sabe como é que é. E ele falou, uma base muito sólida entre algoritmos e matemática. E aí que essa é a grande... E eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe? Então, porque isso eu acho que ajuda em muitos sentidos quando você quer ir mais longe. Então, às vezes, por isso que eu falei que cada um tem o seu espaço. Às vezes a pessoa tá lendo lá e, putz, eu preciso desenrolar aqui rápido, tô precisando, né, de uma grana para fazer acontecer alguma coisa, né? Existe isso, faz o negócio rápido, tem seu valor. Mas se você não tiver uma base muito, eu acho que você não vai tão longe, né? Então acho que é a minha percepção. E você consegue shiftar entre um e o outro, entendeu? Você pode começar através de um framework, vendo o que acontece, fazer uma curva rápida, mas em algum momento, quando você vai dar passos mais largos, você vai ter que voltar e saber o básico. Começa a abrir o capô o básico ali, da computação. Até tem. o pessoal brinca, né? Pô, fazer análise de algoritmo, um Big O, o que tá acontecendo ali? O que isso significa? Porque quando a gente fala, né? No passado, antes a gente tinha a questão de as máquinas físicas, né, os bare metal lá. Então o que acontecia? Você fazia um código pouco performático, você tinha 2 máquinas, acabou, entendeu? Tinha que funcionar naquelas 2. Hoje em dia, com a facilidade de cloud, isso pode ficar muito caro, muito rápido, né? Então você vai lá, um for dentro do for com um if dentro, né? Tem uma performance muito pior, vou chamar assim. Talvez tenha outras maneiras de você fazer isso mais eficiente e você vai economizar menos. Você coloca na cloud, ele escala 3, 4, 5 máquinas e segue a vida, entendeu? Então você acaba não tendo essa questão da otimização e para isso você precisa do básico, entendeu? Básico de redes, diferença de TCP entre o DP, é muito comum em algumas... Eu tenho algumas perguntas básicas que eu uso, inclusive, quando eu ainda faço algumas entrevistas assim, que é, pô, o cara é sênior, especialista, eu falo, legal, você sabe a diferença de TCP e UDP e quando que você usa cada um deles? O cara fala, não, como é que você é sênior? Sabe? Então, assim, tem algumas coisas que às vezes você consegue escalar rápido e como tem um gap muito grande no mercado, as pessoas olham e falam, cara, você sabe dessa tecnologia específica, desse framework? É o que a companhia está precisando agora, você vai conseguir ganhar dinheiro fazendo isso. Mas eu acho que a base é muito importante para você ir mais longe. Já vou deixar aqui engatilhado para depois você bater um papo com os cadetes aqui para falar sobre essa base e começar a conhecer um pouco do currículo da 42. Acho que geralmente quem tem essa mente de a base, algoritmos, entender o que tem por trás ali da ciência da computação, geralmente quando começa a trocar ideia com os cadetes, começa a apaixonar pelos projetos, assim, eu decidi começar a conhecer mais os projetos na prática, depois de falar, esse projeto é muito legal. Aí eu falo sobre outros projetos, esse é muito legal. Esse eu queria fazer. E agora eu tô me arriscando aqui, botando o pezinho aos pouquinhos e investigando os projetos. É muito interessante essa proposta de vocês, porque cada um aprende melhor de uma maneira, né? É isso. Tem gente que aprende melhor vendo vídeo, tem gente que aprende melhor botando a mão na massa, tem gente que aprende melhor fazendo, pareando e vendo com outras pessoas, então cada um consegue. Você vai ver de tudo aqui. Quando você chegar na escola, você vai ver 2 pessoas juntas, uma aprendendo com a outra, você vai ver outra assistindo vídeo, você vai ver outra pessoa lendo livro, você vai ver outra pessoa procurando no Google, tem de tudo. Depois eu te apresento aqui o campus e tal, acho que você vai curtir bater um papo com os cadetes. Legal. Inclusive, por falar em cadetes, eu queria começar a abrir para perguntas aqui dos cadetes. E aí, quem estiver assistindo ao vivo, aqui, os cadetes que estiverem ao vivo, podem mandar pergunta aí pelo chat, que eu vou receber aqui no meu celular. E para quem estiver aqui presencialmente, é só usar o microfone, fazer a pergunta. Pode falar bem alto aí no microfone para ver se a galera que está de casa também escuta. Manda bala, se apresenta e faça sua pergunta a Jesus. Meu nome é Vinícius, eu sou um cadete aqui e tal. E eu queria fazer 2 perguntas, se a resposta da primeira for rápida, que é o que eu acredito que será. Se não, eu faço uma só. A primeira pergunta é, se você fosse um sabor de picolé, qual você seria e por quê? Doce de leite. Doce de leite. Por quê?
que eu gosto de doce de leite. Esse é um cara que gosta de si mesmo. Admiro. Tem uma mensagem subliminar aí, Vinícius, que é 42BH começando agora, ó. Então já pega o gancho, doce de leite, 42BH aí, ó. Tava combinado. Tava com certeza. A segunda é, o medo constante da morte é algo que te motiva ou paralisa? Cara, eu acho que a única certeza que a gente tem na vida é que a morte vai chegar, né? Então, eu acho que o nosso papel aqui nesse plano é da gente conseguir fazer o melhor no tempo que foi dado, né? Então, acho que no fundo é algo que me motiva. Tem uma que chegou, nosso ouvinte de... Brincadeira. E é legal essa pergunta porque Magalu para mim é muito destaque nesse quesito específico, assim, acompanhando a história Magalu nos últimos 10, 12 anos, assim... Como que funciona na Magalu o processo de inovação? E quais são os critérios para aderir a algo novo, né? Assim, inovar. Foi muito legal ver essa pergunta, porque eu já falei, Luiza Labs, assim, é um negócio que há muito tempo brilha o olho de muita gente, e começou ali pequeno, e começou a ganhar escala e tal, e hoje, tecnologia na Magalu, Luiza Labs, tudo junto. Como que é esse processo de inovação na Magalu? Cara, eu acho que tem duas coisas assim que eu acho que é legal comentar, que é quando a gente tinha uma operação menor, quando a gente era menor, o processo era diferente, ele foi mudando e a gente teve que se adaptar exatamente com a escala, né? Então, assim, em algum momento a gente conseguiu fazer o nosso grande objetivo lá, tanto é que a gente começou o Labs, ele começou com o nome de P&D. Começou com uma área de pesquisa e desenvolvimento, porque no fundo isso ajudou a gente a conectar com outras áreas que já existiam na companhia. Imagina, na época tinha lá 25 mil pessoas lá, a gente falava que só 2 iam inovar. Não faz sentido, entendeu? Então, na verdade, a gente era que ia tirar alguma coisa do papel, né? A gente tava lá para falar, o primeiro grande hit que a gente fez não foi uma ideia nossa. A gente falou, me dá uma ideia engavetada aí do que tá acontecendo e a gente vai trazer para dentro. E naquele momento da companhia, a gente precisou falar, ó, a gente só quer seguir uma regra. Não existem regras. E é uma certa brincadeira, porque a gente fala que a gente não vai seguir nenhum processo já existente. E não porque a gente não acreditava em processo, mas porque a gente queria realmente otimizar e entender qual que era o que realmente fazia sentido e o que não fazia sentido. E a gente fala que é como se fosse um pêndulo. A gente estava com muitos processos até a gente ir para nenhum e a gente achar o equilíbrio ao longo do tempo, né? Muito bom. Então, eu acho que esse é uma das coisas assim que ajudou muito a gente a se aproximar e falar, cara, pesquisa e desenvolvimento, eu quero só tirar do chão, me ajuda, o que você está precisando, como é que faz? E aí a gente tirou o projeto do chão, conforme foi dando sucesso, a galera falou, opa, peraí, dá mais lenha ali pro pessoal ali que tá indo, né? E a gente tinha algumas premissas, que é, cara, a gente tem que fazer automação, a gente tem que ser responsável pelo que a gente coloca em produção, e a gente tem que pensar no cliente final também, para não ser só um projeto que acontece lá e fica por isso mesmo, né? Então, em algum momento, o pessoal falava, legal, como é que surgem projetos, né? O pessoal chegava e falava, preciso que você faça isso dessa maneira para esse prazo. Aí o de tecnologia lá se matava 6 meses depois, né? E falava, terminei exatamente o que você me pediu. O cara falava, não era bem isso. Eu falava, então pede de novo, daqui a 6 meses a gente se fala, né? Então, acho que é muito casado com o que hoje é muito natural para todo mundo, mas na época não era tanto, dessa questão da agilidade, de você conseguir separar e ter entregas menores e evolutivas para que você consiga fazer. E é interessante, porque todo mundo acha que vou falar de inovação, de alguma coisa nesse sentido, tem que ser algo gigante e megalomania, que às vezes vai começar com uma coisa pequena, né? O Fatalo até fala isso às vezes, fala, às vezes tá lá, né, varrendo o chão, às vezes vai varrer o chão de uma maneira diferente, você já tá inovando, né? Então, assim, não precisa ser necessariamente algo que é, nossa senhora, meu Deus, muito complexo. O desafio é você conseguir pegar algo que é difícil e você trazer isso para fazer de uma maneira simples, né? E onde você consiga impactar com as outras pessoas. Então, assim, a gente começou de uma maneira e conforme a gente foi ficando grande, a gente sempre manteve uma área de P&D dentro do Labs. Por quê? Porque ele continua, hoje a área do Luiza Labs é a tecnologia de toda a companhia, né? E inclusive de algumas empresas do grupo, né? Então você precisa ter alguém que está perto o suficiente para que a inovação aconteça numa grande escala, de dentro para fora. Porque o que a gente viu em outras referências, que a gente pegou muita referência, né, de, outras empresas, quem fazia de fora, o que funcionava, o que não funcionava, e o pessoal ia lá e falava, quero inovar, fazer uma área de inovação. Só que ela era tão distante do dia a dia, da operação, que o cara chegava e falava, cara, tem um negócio, vou fazer tudo de ponta cabeça. A galera que tava ali no dia a dia olhava e falava, eu não sei nem como encaixar isso aqui, muito menos como é que fazer isso acontecer. E ela ficava muito separada. E por isso que a gente quis nascer mais dentro, e hoje ele ainda existe dentro para ela entender
quais são os desafios que tem dentro de casa. Inclusive, tem alguns posts que acontecem lá no Meet, com a área de P&D, que era para continuar fomentando, para falar, e aí, galera, qual que são os desafios que você tem? O que é aquilo que você acha que pode ajudar, que tá dando dor de cabeça, que você quer, talvez não tem tempo para fazer, mas deixa a gente dar uma mastigada, pesquisar algumas coisas, depois a gente troca a figurinha. Isso é muito benéfico dentro, porque você oxigena com outras coisas para você poder parar e ter aquele momento de falar, peraí, deixa eu ver como é que funciona. Então, são fases, e a gente até experimentou algumas outras coisas. A gente chegou a experimentar, por exemplo, a Open Friday lá, sexta-feira, ninguém fazia nada, começa a trabalhar em alguma coisa, ver o que acontece, chegou a ser alguns projetos legais, outros não, aí você começa a ter escala, alguns times mantêm, outros não, você vai pegando variações. Mas eu acho que a grande chave para tudo que é de um processo de inovação é o seguinte, você não pode parar, entendeu? Você tem que sempre ficar com aquele negócio que, cara, você tem que continuar mudando, porque os desafios vão mudando, a companhia, o ambiente onde você tá vai mudando, você tem que se adaptar rápido e conseguir estar sempre um passinho na frente, ou vendo o que é a necessidade lá do futuro, para você começar a plantar agora, para falar, cara, qual vai ser a necessidade que a gente vai ter daqui a 2 anos? O que eu tenho que estar pesquisando, para quando isso estiver perto, eu já ter o mínimo, lembra do T-Shaped, saber pelo menos um pouquinho mais sobre isso daí, né? E não ser só 5 centímetros ali de água ali no fundo da questão do poço do conhecimento, mas já tem um pouquinho mais de profundo para você conseguir, inclusive, ter interações e tirar proveito daquilo. Muito bom. Muito bom. Quem fez a pergunta foi o Moacir. Moacir é um cadete que participou da nossa última edição do Labs. A gente tem um Labs aqui dentro da 42, então a gente... Acho que tem um episódio que vai estar aqui em algum canto da tela sobre o Labs, e ele participou da última edição e... Acho que essa sua resposta é muito o espírito que a gente tenta trazer para dentro do Lab, junto com os parceiros que fazem parte. O Moacir, acho que agora ele está trabalhando na Mind Lab Educar, que é uma empresa também muito boa em inovação, que tem o CEO deles, o Ivan, pensa bem com essa cabeça assim e tal. Tomara que o Moacir esteja bem aí e que o Labs tenha sido essa experiência que bacana, Jesus falou aqui sobre o próprio Luiza Labs. Pergunta daqui? Quem traz? Boa noite, Renan. Eu estou fazendo a pergunta. Vai ser... Basicamente, assim, com relação a fases que você falou, olhando mais o lado do Thiago mesmo. Quão preparado você se sentiu na fase que você realmente começou o seu primeiro emprego na tecnologia e nessa fase atual, quão preparado você acha que você está agora? Olhando mais para o Thiago mesmo. Inclusive, falando Thiago, né? Deixa eu apresentar Thiago Catoto. Só falando Jesus até agora, né? Eu brinco até que eu falo que o meu nome é Jesus, meu apelido aqui é Thiago. Mas eu acho que assim, no começo, cara... Eu acho que eu nem pensava, assim, se eu tava preparado ou não. Só queria fazer, entendeu? Eu acho que eu tinha esse lance de, cara, vou me fazendo. E até acho que um dos meus primeiros empregos foi em agência, né? E a agência acho que tem esse lance de muito... Cara, vai fazendo aí e vai embora, né? Acho que quando você tá no começo de uma carreira, até é importante você ter esse lance de fazendo e pegando conhecimento, até pra você tatear e falar, putz, isso aqui é legal, quero mais, putz, isso aqui nem tanto, né? Pra você não ficar pensando essa questão da preparação, né? E eu acho que, no fundo... Eu acho que você nunca tá muito preparado para a posição onde você vai estar, sabe? Eu acho que quando hoje eu tô num papel, vou chamar assim, de diretor, mas quando eu sentei nessa cadeira, eu não estava preparado, sabe? E conforme vai andando, eu acho que eu vou desenhando a cadeira maior também, entendeu? E eu vou me desafiando ao longo do tempo, né? Então, quando eu tava lá, putz, eu comecei, eu tinha uma cadeira de diretor um pouco maior, e quando cadeira eu falo de escopo, do que você quer, de ambição, e aí você vai falando, pô, isso aqui eu não sei, mas eu tenho que pegar, né? Até comecei mais focado na área de engenharia, né? Que acho que é um pouco mais meu background técnico. Hoje tem coisas que, logo que eu assumi a parte de dados, até de segurança, eu não estava totalmente preparado. Já conhecia, eram temas que eu gostava, que eu estudava, que eu tinha um certo conhecimento, mas você tem que achar alguma coisa que continue te motivando para você ir crescendo. E eu acho que é até perigoso essa questão de se você tá preparado ou não. Eu, pelo menos, fico meio cabreiro, assim, de falar, putz, se eu achar que eu tô preparado pra acontecer aquilo, eu já perdi o tempo. E se eu ficar pensando se eu tô nessa daí, eu paro, entendeu? Então, acho que é quase que um balanço entre o você continuar se colocando, saindo da sua zona de conforto, versus falar, cara, vamos pegar isso aqui que eu não sei direito como é que vai acontecer, que em algum momento eu vou saber desenrolar, né? E aí você também se motiva e vai rodando. Então, acho que é um pouco disso. Não sei se eu respondi exatamente essa pergunta, né? É muito legal essa perspectiva, porque, assim... Hoje uma das coisas que acontece comigo aqui na 42 que eu acho muito legal é quando eu tô aprendendo com as pessoas do meu time ou eu tô aprendendo com cadetes, sabe? Do tipo,
coisas que eu não vi, que eu não tive tempo para parar e estudar no detalhe, e essa troca que eu acho fantástica, assim, ao mesmo tempo, eu acho que no papel de alguém que já tem um tempo em tecnologia, a gente consegue aprender também mais rápido, né? Então não é sobre o quanto você já sabe, o quanto a sua base consegue te facilitar novos aprendizados conforme o mundo vai mudando e vai evoluindo. Não, e hoje eu acho que tem, falando mais presente assim, a gente tem uma vantagem incrível que é o acesso à informação. É tudo muito... E aí tem uma parte muito boa e tem uma parte também até que joga um pouco contra, né? Que fala, pô, tem tanta coisa, por onde que eu vou começar? E o outro que é o segundo ponto, que é qual a qualidade daquilo que você tá indo, né? Então, putz, eu copiei e colei aqui o código do Stack Overflow, funcionou, vou pro próximo. Você entendeu o que você fez? O que tá acontecendo, né? Então, acho que tem esses desafios, assim, né? De, putz, em algum outro momento você tinha que olhar lá e entender um pouco mais, né? Era mais escasso, tinha que ir muito pra questão da literatura, que acaba dando uma base, né? Até a questão de encontros, né? Pô, vamos fazer alguns encontros, era mais escasso. Hoje em dia, putz, com essa questão online ali, a galera faz encontros, você consegue ir e ver o que aconteceu em eventos ao longo do mundo inteiro da sua casa, né? Então, tem uma coisa muito boa que é esse bombardeamento de acesso, que eu acho que nunca se gerou tanto conteúdo, e principalmente nisso. E aí o desafio cara, tem muito conteúdo sendo gerado que é de meme, coisas engraçadas, mas, cara, tem uma parte muito rica que é de capacitação, de conhecimento, que você também pode beber dessa fonte. Aqui na 42, depois que um cadete acaba um projeto, ele submete para avaliação de pares, né? Que legal. E aí, o ponto principal da avaliação, é óbvio que a avaliação, ela passa por o programa, né? O que você entregou está funcionando do jeito que deveria funcionar, né? E tem toda uma régua de correção, mas o ponto principal mesmo da avaliação você entendeu o que você fez? Você sabe, se eu tirar essa linha, vai quebrar por quê? Sabe? Tipo, o que isso impacta? E acho que esse é um filtro muito, muito bom para essa geração, que é a geração que, no final, eu acabei sendo criado. Eu comecei ali com, ainda falando .NET, né, MSDN ali, que, sei lá, para Java tinha muito o GUJ, você achava muita coisa no grupo de usuários de Java, né? Aliás, muita gente boa surgiu ali do grupo de usuários de Java, mas em pouco tempo o Stack Overflow começou a dominar a coisa, a gente foi indo, e a gente é muito incentivado pelo mercado, só faz funcionar. E aí você pegou, botou, fez funcionar, acabou, né? Então, ver essa cultura sendo criada desde aqui do começo da 42, de você entender exatamente o que você está fazendo e por que isso está funcionando desse jeito, e isso ser avaliado, inclusive, pelos seus pares, é um negócio que eu acho muito, muito bonito, assim, de ver. Nossa, é verdade, essa parte do começo da comunidade Java ali, com o Paulo, com o Guilherme, os irmãos Silveira ali, lá no comecinho com a Kaelo lá, nossa, deram bem presentes, né? Mas você falou disso, uma coisa que eu acho incrível, que é assim, principalmente quando a gente fala de escala, porque hoje tudo tem uma questão de escala, né? Então a gente até brinca, acho que até outros grandes gostam de se aproximar lá, principalmente do Magalu, porque a gente tem volume, né? E aí se você não entende exatamente o que acontece, né? Até alguns exemplos, não vou citar nomes, mas enfim, a gente foi lá rodar um cluster Kubernetes num dos parceiros nossos de cloud, a gente quebrou tudo possível imaginário, o cara falou, caramba, eu nunca vi, quebrou a master, quebrou o kubesys, quebrou, porque se você só instala lá next finish e tem pouca volumetria, tudo vai funcionar, né? Agora, quando você começa a colocar mesmo pressão, é que você começa a ver aonde que precisa fazer os ajustes, né? E aí que é interessante você entender realmente. Então, putz, acho incrível isso de você conseguir realmente entender o que está acontecendo, até em momentos, vou chamar assim, momentos de crise. Todo mundo vai passar por isso na sua carreira profissional. Coloquei um código em produção, né? Fiz algum aplicativo, começou a dar ruim. Para alguma campanha, vem um volume muito grande. E aí? Começou a dar erro. Por quê? Aonde? Onde quebra? Sabe, esse tipo de coisa, quando a pessoa até brincava lá, não, mas na minha máquina funciona. E tinha o Góes brincava e falava, vou mandar sua máquina lá pra cloud, e chipa ela e manda entregar. E aí nasceu o Docker. E agora a gente faz isso, né? Docker Push, pronto, tá aí. Exatamente. Mas enfim, eu acho que tem pontos assim que é muito importante você realmente entender qual que são os limites, né? E essa é uma coisa que você exercita pouco hoje em dia, né? Abundância, né? Hoje tem muita abundância no mundo, né? E é interessante. Às vezes, a gente trata aqui muito, por exemplo, de memory leak, né? Nenhum projeto pode ter nenhum tipo de leak, senão é zero. Que interessante. É engraçado, né? Na vida, assim, no mercado, tipo, tá vazando, beleza. É o suficiente para consumir a memória que a gente tem, não?
Deixa aí, então, um dia a gente trata, sabe? Eu vou puxar aqui uma Nossa, pergunta. essa do que é engraçado, né? Que tem aquela dualidade, né? Então o pessoal que fazia em C fala, cara, eu não confio, deixa que eu vou gerenciar a memória, né? E o pessoal do JVM fala, não confio no SO, deixa que eu gerencio a memória, né? Então, deixa o Garbage Collector passar lá, ele tira o que sujou e pronto. O Antônio tá perguntando aqui, é uma pergunta bem boa, porque assim como o Paulo, como o Guilherme Silveira, né, que você falou, né, fundadores aí da Kaelon, da Alura, que tem uma história, eles vieram de uma base muito sólida, técnica, e hoje eles são referências em gestão e em educação. Você também é uma pessoa que tem uma base muito sólida técnica e que em algum momento começou também a estudar gestão e se aprofundar em gestão. Como você conseguiu equilibrar essas duas coisas? Como você conseguiu equilibrar a parte técnica com a parte de gestão? Como que funciona isso, inclusive no seu dia a dia? Pergunta do Antônio, que ele não perguntou sobre o dia a dia exclusivamente, mas eu acho que é legal até hoje em dia como que você lida com isso de entender e estudar a gestão, entender e estudar a parte técnica e fazer as duas coisas funcionarem juntas. Legal. Assim. Eu acho que eu vou equilibrando um pouco ali, eu acabo gastando um pouco mais de tempo de estudo até em gestão pela posição que eu tô hoje, mas não dá para largar a parte técnica, sabe? Eu acho que a parte técnica foi que ajudou a chegar até ali, você tem que continuar sempre indo e continuar estudando para ver o que acontece. É difícil. No começo, inclusive, eu fiz uma coisa muito interessante, o pessoal até brincava, falava, eu troquei de computador, eu peguei, a galera brincava que era o Pense Bem, eu troquei por um Pense Bem lá, que no fundo era um Google Chrome lá, que era, cara, eu não vou conseguir codar nisso daqui. No final eu até consegui fazer, mas enfim, era uma coisa pra te lembrar num período de tempo, de você falar, cara, sai um pouco disso, tem outras pessoas pra você fazer e foca em outras coisas, entendeu? Então acho que eu fui achando mecanismos, né? Então, e eu acho que isso vai de cada um, de o que funciona para você se forçar a não fazer alguma coisa, para você forçar a gastar um pouco mais de tempo nesse sentido, né? E aí você tem que criar os mecanismos, né? Então assim, putz, da parte de gestão, junto com outros pares, para trocar figurinha, para ver o que tá acontecendo, mas eu também junto com os tech lead para falar, e aí, o que tá rolando? Como é que tá pegando? O que tem de novo? O que tá rolando? Então essa é uma maneira que você tem de se manter atualizado, você também se forçar para ter aquela agenda fixa e você ter que ir lá e falar sobre o assunto, sim, entendeu? Sim. Desenrolar isso, sabe? Então achar os mecanismos, ou agendas, ou espaços, ou focus time, né? Então acho que tem algumas variações nesse sentido. Mas de longe, para mim, eu acho que o maior desafio foi eu travar um pouco mais para falar, eu tenho que fazer essa parte de gestão, sabe? Porque eu sempre ficava querendo voltar pro técnico, assim, porque no fundo é onde você tem, como é a base, você acaba gostando mais, falando, deixa eu dar uma olhadinha nisso daqui, né? Acaba voltando um pouquinho. Inclusive, me veio a ideia agora, eu vou tentar pro ano que vem, talvez engatilhar alguns encontros periódicos da galera que faz gestão técnica, né? Gestão de tecnologia. Sim. Aqui na 42, né? A gente tem algumas iniciativas, tem o Tech Leadership Rocks, que uma galera puxou um tempo e tal, mas eu acho que a gente precisa, se unir para conseguir achar esse equilíbrio até juntos, sim, assim, sabe? E trocar experiência meio que juntos, assim. E tem um desafio também, que é quando você lidera um time muito maduro tecnicamente, não dá para você não ter o técnico ali, porque senão a galera acaba até tendo uma questão de, putz, você vira não é nem coadjuvante, você fica quase de escanteio, né? Então assim, não dá pra você se dar esse luxo de falar, não, só fazer a gestão aqui, os técnicos, depois a galera se vira ali, né? Quando é um time muito maduro, né, a galera quer alguém também ali que, putz, cara, como é que esse cara consegue me ajudar até pra você direcionar pra dar o próximo passo, ver qual que é os gaps que tem, gestão, o que acontece. Tem de apoiar na parte técnica cara, o também, que eu preciso ter de gap técnico, o que eu devia aprender um pouco mais, um troubleshoot, aprender um pouco mais de debug, cara, você tem que pega aquele seu grupo ali de pessoas ali, os caras têm que aprender mais sobre rede, sabe? Alguma coisa do tipo, assim, que acho que é importante. Orientar, né? Exatamente. Orientar. Muito bom. Mais uma pergunta daqui, ao vivo. Oi, boa noite. Boa noite. Thiago, que prazer ter você aqui. Uma das coisas que eu acho mais legais da 42, que me faz mais sentir bem, é a diversidade. Nós temos bastante meninas, pessoas pretas, LGBTQIA+, de diferentes, né, rendas, estados, cidades, enfim. E a Magalu, ela é muito também conhecida por estimular a diversidade. As empresas têm se tocado mais de que sem diversidade a tecnologia não vai seguir, né? Sem os diferentes pontos de vista. Mas do seu ponto de vista, de gestor, de diretor, essa onda maravilhosa de estímulo à diversidade, que diferença ela faz na prática, no dia a dia, de construir um projeto, de
de conversas, debates, enfim. Como que ela faz diferença, ter pessoas diferentes no time? E é isso. Não, legal. Acho que assim, tem um ponto que acho que passa despercebido, que talvez a gente não reflete tanto, que é o seguinte: não existe inovação se não tem diversidade. Entre diferenças de pensamentos, de pessoas. Então, assim, isso é uma coisa que ajuda bizarramente, porque são culturas, às vezes, diferentes, situações, pontos de vista diferentes. Esse é o grande lance para você gerar um grupo de realmente levar para o próximo passo, né? Então, isso eu acho que a galera não fala muito, acho que muito sempre foca numa questão, talvez mais de ações afirmativas, né, da questão da oportunidade, mas isso tem um ganho muito grande, assim, quando você realmente consegue casar os mundos e ver o que isso acontece, né? E aí você até falou, né, de questões durante muito tempo, ainda bem que está isso mudando, né? Tem uma questão de uma presença de mulheres ainda pouco presente, né, no mercado de tecnologia, ou então ele era muito focado, no passado a gente chegou a ver isso. Putz, achei pessoas aqui, realmente, tem mulheres aqui, e aí era o quê? Começava só com front-end, não tinha tantas pessoas no back-end, a gente viveu uma etapa nesse sentido, né? E assim, uma coisa que eu vi é que tem uma diferença, mulheres são incrivelmente focadas, e elas conseguem realmente fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Eu até brinco com as pessoas que eu falo, eu sou monotarefa, eu tenho que fazer uma coisa por vez, e cada um acho que tem um estilo, e isso eu acho que vai de pessoas, né? E também, de novo, a gente volta para a questão de diversidade, né? Então, como é que cada um pensa, a história de vida, tudo isso ajuda você a pegar um grupo para ter uma discussão mais rica, entendeu? Até alguém que sabe menos, só a questão do cara saber menos, de ter um pouco mais, mas ele ter a coragem de levantar a mão e falar, galera, não entendi nada, o que vocês estão falando aí? Eles explicam de novo o que está acontecendo e falam, opa, peraí, talvez aqui tem um buraco, né? Que é aquela velha história de falar pro patinho lá, né? Que a galera fala, né? Conta pro patinho de borracha lá o que você está fazendo para ver se você pega alguma coisa nisso, né? Então, tem muito espaço nesse sentido, né? E aí eu acho que o meu maior receio hoje é da gente promover alguma coisa que é muito positiva pelos motivos errados, assim. Eu acho que, pelo menos, falando da indústria como um todo, né? Obviamente que no Magazine eu me sinto muito mais tranquilo nesse sentido, porque eu acho que é tudo bem pensado nesse sentido, né? Acho que teve muita polêmica quando a gente fez a questão dos trainees, ações afirmativas lá para negro, né? Teve muita polêmica envolvida, mas deu para ver que todo mundo ao longo do processo, inclusive a alta diretoria, estava muito seguro daquilo que estava fazendo, né? Então isso acho que dá um pouco de tranquilidade, mas quando eu olho um pouco para fora eu fico, putz, será que a gente vai conseguir mudar mesmo para que todo mundo veja dessa mesma maneira, né? Então acho que essa é uma reflexão interessante. É muito legal a pergunta da Raquel de como inovação e diversidade, né, funcionam junto, principalmente no contexto da Magalu, porque, de novo, né, esse programa de trainee que vocês fizeram, né, como uma ação afirmativa para pessoas pretas, eu acompanho no Twitter, assim, pessoas da Magalu no geral, né, e o Fatala estava lá presente para falar, e não, é isso mesmo, esse é o caminho. E esse é o caminho de uma empresa que é referência em inovação no Brasil. Ponto. Então, vocês estão ditando, de certa forma, qual que é a tendência, né? Vocês estão ditando, quem quer inovar, segue aqui, aprende com a gente, vem junto. Então, muito boa a pergunta da Raquel, e a gente aqui na 42 está também cada vez mais nesse caminho. O gap é grande, né? O gap é gigante, assim, mas a gente está tentando cada vez mais arrumar nesse caminho, e eu já fico muito feliz, assim, quando eu chego aqui e vejo pessoas de contextos completamente diferentes sentando do lado e codando junto e variando e entrando no Leves e tal. E tem uma coisa engraçada aqui, né, de toda essa crise sanitária que a gente passou, que teve uma coisa até mais positiva, que é muitas empresas acabaram se digitalizando na marra, né? Então o cara tava lá, a pessoa tava dentro de casa e de repente, cara, todo mundo tem que trabalhar de casa, e agora? Como é que vai ser? Primeiro teve a briga dos firewalls e VPNs, né, que ninguém não tinha para todo mundo teve que fazer de alguma maneira, mas isso fez com que a gente também conseguisse ter contato com outras pessoas e até espalhadas de diferentes lugares do Brasil, assim. E eu tava vendo recentemente, o pessoal até montou, né, o pessoal de agilidade montou lá, falando aonde que hoje o pessoal de tecnologia tá espalhado no mundo. E dá pra ver que já tinha o Brasil inteiro, assim, pessoas do norte, né? E ainda tinha uns gatos pingados fora do país, assim, a gente, caramba, sabe? Que interessante, isso permitiu com que a gente também conseguisse ter contato com pessoas muito capacitadas, muito boas, de outros estados, mesmo onde a gente não tem escritório, né? E isso gera uma cola muito interessante, assim, sabe? Muito bom.
Jesus, obrigado pelo papo, obrigado por ter topado estar aqui. As portas da 42 estão sempre abertas, assim, para você, pra galera da Magalu. Se quiser vir de bolão aqui, pra nossa equipe inteira e tal, tamo aí. Agora, depois do nosso papo, acho que vale a pena bater um papo com os cadetes aqui para falar, que projeto vocês estão? O que vocês estão aprendendo nesse projeto? E trazer até a importância dessa base, assim, pra galera, do quanto isso influencia. Espero que logo em algum momento a gente tenha a Magalu aí como parceira também, em algum Labs e tal, juntar o Labs da Magalu com o Labs da 42 e tal. E a gente vai se conversando, a gente vai falando. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui tô virando youtuber, hein? Ó. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa comentário. E ativa o sininho. Ativa o sininho, sempre esqueço. Eu sempre esqueço. Se quiser deixar alguma mensagem aí pra galera da 42, galera de fora, quem estiver assistindo. Não, pô, obrigado mesmo por abrir espaço aqui para eu poder falar um pouco. Acho que foi uma conversa muito legal. Acho que dá pra gente continuar por horas aqui ainda. Fácil. Horas e horas, né? De tão fluido. Então, pô, obrigado mesmo pelo convite, cara. Acho que era valeu, isso. Valeu. Valeu aí, galera. Valeu.